Você quer ter mais visualizações e mais inscritos no seu canal do YouTube, mas você não sabe como fazer isso? Então preste atenção. Por isso eu pensei numa forma de te ajudar a ter o seu canal de sucesso. E assim foi criado o treinamento Viver de YouTube. Nesse treinamento, galera, eu revelo tudo o que eu fiz nos últimos anos para conseguir ter um canal com mais de 10 milhões de inscritos e que hoje me gera renda, patrocínios, né, reconhecimento de milhões de pessoas. E não foi só um canal que eu fiz vários canais. Inclusive canal que eu nem apareço. Todos os canais com mais de milhões de inscritos. Já pensou você dormindo e caindo dinheiro na sua conta sempre? Com o YouTube isso é possível, acontece. Basta você clicar agora no botão Saiba Mais e venha aprender como é que você pode começar a bombar no YouTube hoje. Mas enfim, mas o fato de eleições, eu falei assim, olha, eu preciso, o seguinte, a gente já tem um bom material, a gente precisa ir para a Jordânia, porque a gente precisa mandar o material pela Jordânia, mas só que eu quero voltar aqui para cobrir eleições, porque eu fiquei sabendo que eu precisaria de um visto. E aí eu falei, ó, eu vou voltar aqui 2 semanas para cobrir as eleições. Aí eles me deram um visto. Aí eu não voltei para cobrir as eleições. Eu fui. E valia lá para cima também. Aí valia lá para cima também. Você vê, é uma coisa até interessante, né? Porque valia para cima, mas não era os agentes do Saddam Hussein, eram uma dessas coisas loucas da política internacional, como agora no Afeganistão. Para você entrar no Afeganistão nesse momento, você passa por um posto do ex-governo afegão que foi deposto, mas para você, mas acontece que os paquistaneses só deixam você entrar no Afeganistão com autorização de um governo que foi deposto, que não existe mais. Que doideira! E era a mesma situação ali lá no Iraque também. Você tinha que ter um visto, embora você soubesse que não seria fiscalizado pelos próprios agentes do Saddam Hussein, porque eles não controlavam aquela área. Era parte do Iraque, mas era uma área controlada por 3 diferentes grupos de curdos. Entendeu? Você não usou o visto? Usei o visto porque os agentes de imigração turca, eles pediam. Eles pediam, você tem o visto? Eles só te deixavam passar, senão te deixavam passar. Era uma ironia, contradição totalmente, porque era um visto de um governo que ali não tinha influência, né? Que ali não mandava. Mas, enfim, você conseguiu chegar nós conseguimos, nas armas? Nós conseguimos. Foi uma reportagem de basicamente 2 meses ali, né? Entre a parte controlada pelo Saddam Hussein e a parte não controlada. Fez toda a volta. Toda a volta, mas por quê? Eu queria entrar, porque eu queria ir na cidade que tinha sido arrasada pelas armas químicas do Saddam Hussein, que o governo também contestava, dizia que isso era mentira, que não era culpa deles, que era o Irã, né? O Irã que na época tinha a grande guerra entre Irã e Iraque, então eles culpavam os iranianos pelo que tinha acontecido, pelo uso de armas químicas, inclusive, mas enfim. O que você viu lá? Olha, eu vi uma cidade chamada Halabja. Primeiro, vilas inteiras dizimadas, mas o que mais impressionou por armas químicas. Então, as construções estavam em pé. Algumas estavam, outras não. E eles usaram lá, era um tipo de gás que espalhava elementos químicos e a água ficava contaminada. Então, o nível de doenças congênitas era absurdamente grande. E isso tinha passado, inclusive, já há alguns anos isso, mas era um lugar que o Saddam Hussein protegia e não deixava jornalistas internacionais terem acesso. Claro, né? Ele não queria que... Exatamente, ele não queria, era uma propaganda que não interessava para ele. Então eu encontrei uma cidade ainda arrasada e com a população doente e com pessoas totalmente deformadas, crianças totalmente deformadas, com a pele deformada pelo uso de armas químicas. E foi uma das experiências mais... Isso? Falaram. Esse é um dos principais capítulos desse livro também. Cara, né? Que impressionante isso. E a gente, ao mesmo tempo, o Saddam tinha franco-atiradores ali, agentes que entravam ali e tentavam fiscalizar o que estava acontecendo e matavam estrangeiros. Entendeu? Então a gente tinha que correr esse risco. Vocês também. Eram os únicos e também lá? na época também havia o Estado Islâmico dava os seus primeiros passos. Entendi. Entendeu? Então era uma área muito tensa. E além disso havia uma guerra entre os curdos, diferentes facções de curdos. O PKK, que são os curdos comunistas, que são um grande problema para a Turquia. Até hoje, né? O Abdullah Öcalan, que é o grande líder que está preso até hoje, porque eles representam um grande problema para a Turquia, porque existem curdos em 5 nações e é o maior povo sem nação,
que existe na humanidade nesse momento. Isso é um grande problema para a Turquia. E para o Saddam Hussein também, sempre foram um grande problema. Mas os próprios curdos, eles sempre guerrearam entre eles. Entendi. Eram diferentes facções. Uma um pouco mais próxima do Saddam Hussein, estava no meio outra de nem um tanto. tiroteio lá. Sem dúvida. Foi um dos momentos mais críticos. E também o que aconteceu é o seguinte, quando a gente cobriu essa briga de facções curdas, e o que acontecia? Você não podia nem avançar e nem retroceder por causa dessa batalha. Claro. O que acontece? O Kurdistão é uma zona profundamente montanhosa. E as guerras acontecem de uma montanha a outra. Então, uma guerrilha, um exército, os Peshmergas, né, que é como eles são conhecidos ali, eles atiram na outra montanha. E à noite faz muito, muito frio. E você não pode acender uma fogueira para se aquecer, porque senão você vai se tornar um alvo visível. Então, foi uma experiência assim, incrivelmente marcante. Porque você tinha muitos fatores ali, né? Você fugia do Saddam Hussein, você fugia dos disparos de Katyusha, né? Que é isso? Katyusha são os mísseis, um míssil de médio alcance muito comum nessa área. E muitas armas brasileiras, os tanques Cascavel, que foram vendidos a rodo para o Saddam Hussein, depois usados pelos curdos, né? E você cobria também essas guerras, e eram guerras em lugares repletos de cavernas, onde você passava muito frio, onde você via muita gente morrendo, e esses guerrilheiros, o PKK, por exemplo, a gente teve acesso a um grupo de meninas que tinham apenas 11 anos e elas eram totalmente condicionadas a matar os seus inimigos, e elas eram assim, sofriam um processo de lavagem cerebral, e elas não treinadas a não ter atração pelo sexo oposto, a se explodirem, como o Hamas. Eu também tive a oportunidade de entrevistar homens bomba, né? Os jovens que são treinados para se explodirem em nome de uma causa, né? Então, são experiências que assim, impressionaram muito. E, nesse caso, era muito difícil porque a gente foi dado como perdido de guerra. Por quê? Porque a gente não podia nem retroceder e nem avançar, porque a gente estava no meio de uma guerra. E não tinha como a gente passar informação. É isso que eu falo. Porque nós estávamos em contato com a Globo. Na época, exatamente. Era Globo? Essa época, a segunda vez que eu estive foi pela Globo, né? Tá. Perto da invasão Como vocês se comunicavam? A gente se comunicava na época via telefone, porque não tinha celular, né? Você não telefone tinha... fixo. Exatamente, telefone fixo. Mas a gente ficou incomunicável. A gente não conseguia se comunicar. Então, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo com a gente, né? Mas foi uma das matérias mais impressionantes, uma das melhores que eu já fiz.